Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a linguagem PHP e nesse vídeo nós vamos falar sobre requisições de arquivos. O que é isso? Vamos descobrir a seguir. Vamos lá? Em linguagens de script como PHP, frequentemente a gente precisa incluir nos nossos programas outros arquivos que foram criados em outros momentos. Esses outros arquivos eles podem conter, por exemplo, a definição de outras funções, a definição de constantes ou de configurações do nosso programa, ou mesmo a definição de uma classe. Em PHP, para essa finalidade, nós temos 4 funções que nós vamos ver detalhadamente a seguir, que é a include, a require, a include once e a require once. Vamos ver cada uma a seguir e vamos ver a diferença entre uma e outra. Bora lá. A função include, ela inclui e avalia um arquivo que a gente passar para ela como parâmetro. Tudo que tiver nesse arquivo que foi incluído utilizando a função include vai ficar disponível a partir da linha em que a gente fizer a inclusão. Se o arquivo não existir, no caso da função include, ela vai produzir uma mensagem de warning, ou seja, se o arquivo que a gente estiver tentando incluir com a função include não existir ou não puder ser acessado por algum motivo, o PHP vai gerar um erro do tipo warning. E um erro do tipo warning, então, não interrompe a execução do script. Nesse exemplo, nós temos um arquivo que se chama biblioteca.php e nesse arquivo biblioteca.php a gente tem a definição de uma função que é a função quadrado. Essa função quadrado, ela recebe um número por parâmetro e o retorno dessa função quadrado é multiplicar esse número que é recebido por parâmetro por ele mesmo e retornar esse valor. Digamos que eu tenha feito essa função no arquivo biblioteca e não tenha mais nenhum outro código nesse arquivo. Eu posso então utilizar esse arquivo biblioteca sempre que no meu código eu precisar então calcular o quadrado de um número. Então, como essa função quadrado já está definida no arquivo biblioteca, basta eu fazer uma inclusão desse arquivo biblioteca em qualquer arquivo que eu queira utilizar a função quadrada, que está definido lá dentro de biblioteca.php, e a partir deste momento, ou seja, a partir da linha que eu fizer essa inclusão, eu estou apto a utilizar a função quadrado que está definida lá dentro do arquivo biblioteca.php. E é muito comum, gente, a gente ter um arquivo PHP que tenha apenas a definição de diversas funções. Quando a gente está fazendo um programa de forma comercial, a gente pode colocar diversas funções dentro de um mesmo arquivo e toda vez que a gente precisar utilizar aquelas funções, não precisa a gente definir as funções novamente. Basta a gente fazer a inclusão daquele arquivo. Não tem problema se eu tivesse mais funções aqui nesse arquivo biblioteca.php e utilizasse apenas a função quadrado. Mesmo utilizando a função include, ela irá incluir todo o conteúdo do arquivo biblioteca.php, mas eu não preciso necessariamente executar todas as funções que estão lá dentro. A função require, ela faz exatamente a mesma coisa que o include faz, ou seja, incluir e analisar o conteúdo de um arquivo. A única diferença da função require para a função include é o tipo de erro que a função require lança caso o arquivo não possa ser encontrado ou não possa ser acessado. No caso da função require, se ocorrer um erro ao acessar ou ao ler esse arquivo, por exemplo, o nome do arquivo está incorreto, vai gerar um erro do tipo fatal. E um erro do tipo fatal interrompe a execução do script. Geralmente, a gente quer que ocorra um erro do tipo fatal se a gente não conseguir incluir algum arquivo. Porque na maioria das vezes a gente inclui arquivos nos nossos códigos PHP que são essenciais para o funcionamento do nosso código PHP, do nosso programa. Então, se por algum motivo aquele arquivo não puder ser incluído, o nosso programa também não pode executar. Então, eu indico que vocês deem preferência em utilizar a função require
sobre a função include, tá? Então, utilizem a função require, porque se acontecer algum problema durante a inclusão desse arquivo com a função require, o programa ele vai parar a sua execução e não vai executar nada daqui para baixo. Então, vamos supor que nesse caso aqui, eu tenho escrito o nome desse arquivo aqui errado. Eu tenho escrito só b.php. E esse arquivo b.php não exista. Quando eu fizer a chamada a essa função aqui quadrado, essa função ela não vai existir no meu teste.php, eu não consegui incluir o arquivo b.php, porque o b.php estava com o nome errado, então essa função quadrada ela não vai existir. Se aqui eu tivesse utilizado o include ao invés do require, eu ia gerar um warning aqui, e eu ia gerar um erro fatal porque a função quadrado não existe. Agora, utilizando o require, que é o exemplo desse slide aqui, o erro fatal ele já acontece nessa linha caso o arquivo não seja encontrado. Então, se fosse o arquivo b.php e ele não existisse, ia gerar um erro fatal aqui e não ia executar mais nada daqui para frente, incluindo a função quadrado que está intrinsecamente ligada a esse arquivo que precisa ser incluído para essa função ser executada. Então, deem preferência à função require quando vocês forem incluir os seus arquivos de PHP. Por último, a gente tem as funções include once, include underline once e require underline once, que são extensões da include e da require. Isso quer dizer que a include once é uma extensão da função include e a require once é uma extensão da função require. E o que elas fazem? A include once, ela inclui e avalia um arquivo uma única vez. Por isso que tem essa palavrinha once aqui. E a require once também inclui e avalia uma única vez. Só que assim como a função include, a include once ela lança um erro do tipo warning, caso o arquivo a ser incluído não exista. E a função require once, assim como a função require, ela lança um erro do tipo fatal, caso o arquivo que a gente queira incluir não exista. Mas ambas incluem um arquivo uma única vez. E o que isso quer dizer? Veja nesse exemplo. Eu tenho um arquivo chamado imprime_oi.php que ele faz simplesmente imprimir na tela a mensagem oi. E uma exclamação. Nesse arquivo teste.php, eu estou fazendo 3 chamadas utilizando a função include_once para esse arquivo imprime_oi.php, que é esse aqui. Na primeira vez que a include_once for chamada, ela vai então incluir nesse arquivo teste.php todo o conteúdo do arquivo imprime_oi.php. Então, vai incluir essa linha aqui, que eu só tenho isso nesse arquivo. Então, nesse local, vai ser impresso a palavra oi, ou seja, vai ser incluído o comando echo oi. Na segunda linha, como eu também estou utilizando include_once e esse arquivo imprime_oi ele já foi incluído no arquivo teste.php, essa linha ela vai ser ignorada. Porque o include_once ele só vai incluir um arquivo que ainda não foi incluído por qualquer uma das outras funções, tanto da include_once quanto da require_once, ou da include ou da require. Ela só vai incluir o arquivo imprime_oi.php se ele já não tiver sido incluído anteriormente por nenhuma das 4 funções. Então essa linha, nesse caso, ela vai ser ignorada. E essa linha aqui também ela vai ser ignorada, porque esse arquivo já foi incluído. A gente utiliza essas funções include_once ou require_once quando a gente quer garantir que um arquivo ele vai ser incluído uma única vez. Porque, por exemplo, aqui dentro desse arquivo imprime_oi,
eu poderia ter a inclusão de outros arquivos aqui dentro, e esses outros arquivos que eu estou incluindo aqui dentro, eles já poderiam ter sido incluídos anteriormente aqui dentro desse arquivo teste.php também, e isso pode gerar o que a gente chama de inclusão cíclica, tá? Então, para a gente não cair nessa inclusão cíclica, que é quando um arquivo inclui o outro, e esse outro inclui aquele, e aquele inclui o outro, a gente utiliza ou o include once ou require once, e então eu sugiro para vocês dar preferência pelo require once, porque o require once ele vai gerar um erro do tipo fatal se o arquivo que ele tentar incluir não for encontrado. No mais, pessoal, como sempre, eu sugiro que vocês pratiquem os códigos de vocês. Em caso de dúvidas, entrem em contato e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá, muito obrigado!